Método construtivista, será que isso existe? Será que eu posso dizer que tal escola segue o método construtivista ou material didático, professora, método de alfabetização construtivista? Será que isso existe? É o que a gente vai conversar nesta aula de hoje. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu vou clarear para você e explicar o que é um método, o que é uma abordagem de ensino, e já adianto e já vou dizendo que construtivismo não é método de alfabetização. Método de alfabetização, a gente vai conversar sobre isso, que pode estar dentro de uma visão construtivista, de uma abordagem construtivista, de uma teoria construtivista. Isso sim é o construtivismo, é algo que vem anterior à definição de um método de alfabetização, mas que muitas vezes a gente vê uma coisa um pouco ligada à outra, porque as ideias têm consequências, ou seja, se eu tenho uma ideia da aprendizagem, da leitura e da escrita como algo construtivista, né, construtivo, que a criança vai construindo, se eu tenho essa visão que a aprendizagem da leitura e da escrita é assim, acaba que esta ideia, que é uma teoria, que vem da teoria construtivista, ela acaba colocando algumas coisas em práticas que acaba fazendo com que eu escolha método de alfabetização que vai mais nessa linha aí de deixar a criança se autodesenvolverem, entrar em contato, interagir no ambiente, e que isso seria necessário. Somente isso seria necessário para ela ir aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Então acaba que o método de alfabetização, muitas vezes ele está ligado àquela sua raiz teórica lá, a sua visão de como se dá a aprendizagem da leitura e da escrita. Então eu vou falar sobre isso neste vídeo. É muito importante que você fique até o final para você entender de uma vez por todas o que é método de alfabetização, o que é abordagem, o que é teoria construtivista, e a gente vai conversar sobre isso. E antes de avançar para o conteúdo, eu quero te deixar um convite, porque eu vou liberar uma jornada da alfabetização infantil com 7 aulas gratuitas sobre alfabetização, que você pode fazer sua inscrição grátis. Logo abaixo deste vídeo, na descrição, tem um link, você vai lá, se inscreve e garante sua vaga para participar da jornada da alfabetização infantil. E assim que ela começar, você vai ser avisado e você vai participar de 7 aulas, sendo que a primeira eu já falo mais e mostro inclusive exemplos de práticas pedagógicas que acabam se baseando nessa visão construtivista e que, infelizmente, são um erro a gente adotar na hora de alfabetizar uma criança. Certo? Então fica aqui o meu convite e vamos seguir para o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai sair deste vídeo com a clareza do que é método de alfabetização e o que não é, e o que é o construtivismo. Vamos lá! O construtivismo, só, então, dando uma leve permeada sobre esse tema, daria uma aula somente sobre isso, mas não vou falar da sua raiz histórica, nem nada disso, mas vou falar mais ou menos o que é e o que vocês veem acontecer aí na prática. É uma teoria, é uma abordagem, é uma forma de se olhar a aprendizagem, onde acredita-se realmente, assim como o nome diz, que a criança constrói o seu conhecimento, que a criança, a partir do conhecimento que ela já tem e que ela vai adquirindo conforme ela vai passando pelos anos, porque a maturação cerebral, o seu desenvolvimento cognitivo, naturalmente iriam propiciar para ela conhecimentos mediados pelo ambiente, com um pouco de instrução, com um pouco de estímulo, e que isso seria o necessário, ela estar em um ambiente, ela ter um pouco de estímulo, a sua própria, seu próprio desenvolvimento cognitivo. Isso seria o suficiente para ela ir construindo certos conhecimentos, e por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas afirmarem: cada criança tem seu tempo, cada criança aprende de um tempo, no seu tempo. Se não aprendeu agora, uma hora ela vai aprender, porque tem essa visão por trás, que o desenvolvimento cognitivo está dentro dela, isso vai acontecer naturalmente, a maturação cerebral vai vir, basta a gente esperar. Então, essa visão construtivista, ela traz junto algumas implicações, alguns pensamentos que são muito equivocados, porque não é assim
que as pessoas aprendem. Não é assim que se dá a aprendizagem e, inclusive, a aprendizagem da linguagem escrita. Por quê? Existem conhecimentos que são intrínsecos dos seres humanos, que são naturais, que a gente aprende a falar falando, a gente aprende a andar andando, se não tem nenhum comprometimento motor, né, cognitivo, nem nada, a gente vai aprender naturalmente dentro de uma janela ali, de um tempo esperado. Só que a escrita e a leitura, por exemplo, quando a gente fala de alfabetização, não é assim, porque é um exemplo de um conhecimento que é não natural, não é inato, a gente não nasce pronto para aprender a ler e a escrever. Tanto é que a gente vê pessoas que, se não foram ensinadas, analfabetas, certo? Então a gente vê pessoas mais velhas, jovens, adultos, idosos que não sabem ler e escrever, que não adquiriram isso naturalmente, porque não sabem, né? Não foram ensinados, ao contrário do falar, que aprende a falar falando, porque a gente já nasce, sim, com um equiparato biológico pronto para aprender a falar, dentro de uma janela esperada, né? Se não tem nenhum comprometimento, como eu já fiz essa ressalva. Mas a leitura e a escrita, às vezes, mesmo uma pessoa sem nenhum comprometimento cognitivo, neurológico, de neurodesenvolvimento, nada disso, mas se ela não for ensinada sozinha, são raras as pessoas que aprendem, mas sozinhas a maioria das pessoas não irão aprender, porque não é um conhecimento adquirido naturalmente. Então, o construtivismo, a gente ter essa visão, sobretudo na alfabetização, dessa construção do conhecimento, da maturação cerebral, do desenvolvimento cognitivo natural e esperar com que a alfabetização aconteça com apenas alguns estímulos, apenas a criança imersa em um ambiente letrado, isso não é suficiente para a criança aprender a ler e escrever. E Mariane, então o que a gente tem em contraposição a essa abordagem de ensino construtivista? A gente tem, por exemplo, uma abordagem de ensino que vai preconizar a importância de se ensinar, a importância do ensino ser explícito. Todo conhecimento que não é natural, que não vem ali com o equiparato biológico pronto para aprender e que naturalmente vai aprender e que isso vai ser o suficiente, todo conhecimento que não é natural precisa ser ensinado. E a forma pela qual precisa ser ensinado é um ensino explícito. Então a gente tem aqui a contraposição, a abordagem construtivista, da construção do conhecimento vindo naturalmente, da maturação cerebral natural, do desenvolvimento cognitivo. Cada criança aprende no seu tempo. Se não aprendeu ainda, não chegou o tempo dela, ela vai amadurecer. Cuidado com essas afirmações. Então a gente tem de um lado isso, e do outro lado, a contraposição, a outra visão do ensino, que é a visão do ensino do quê? Olha, existem pessoas que são analfabetas, eu estou vendo a própria realidade, essas pessoas não foram ensinadas, crianças que não têm nenhum comprometimento do neurodesenvolvimento, não tem nada do neurológico, não tem nada que justifique que não se aprenda a ler. O que está... a realidade está nos mostrando, né? Se a gente olhar a natureza das coisas, a gente não precisa nem pensar em pesquisas científicas que já tem um monte afirmando sobre aprender a ler não ser natural. Mas se a gente olhar a realidade das coisas, a gente já vai ver que não existe aprendizagem da leitura e da escrita natural. A gente precisa ensinar. Então eu tenho o quê? Essa abordagem que preconiza a importância do ensino explícito. Então, de um lado, o construtivismo, do lado, o ensino explícito. Aqui eu já tenho dois pontos que não se somam, não tem como eu dizer que, não, eu acredito na construção do conhecimento e acredito no ensino explícito. Não, mas Mariane, a partir do momento em que eu ensino, a criança depois consegue construir outras coisas, mas espera lá. Primeiro eu dei bases, primeiro eu dei os elementos necessários para ela conseguir fazer aquilo de maneira explícita, sistemática, do mais fácil ao mais difícil, certo? Aí depois, por exemplo, na alfabetização, eu ensinei tudo o que ela precisava, aí depois ela vai avançando no seu letramento. Ela vai lendo cada vez mais, lendo cada vez melhor, com melhor compreensão, escrevendo melhor. Isso daí é porque eu dei uma primeira base.
No construtivismo, nem essa primeira base ela é preconizada, porque acredita-se na construção autônoma do seu conhecimento a partir dos elementos que a criança já traz em si e de simples e poucos estímulos ali ao redor dela, certo? Então, cuidado, porque às vezes a gente vê as coisas sendo confundidas. Então, aqui, você que está vendo esse vídeo, já tem que pensar, olha, eu vou defender um construtivismo ou eu vou defender um ensino explícito e sistemático? E eu estou te mostrando que existe uma possibilidade. Porque às vezes a gente vê nas escolas sendo apresentado somente como se só existisse a visão da aprendizagem enquanto construtivismo, né? Enquanto construída, a aprendizagem sendo construída com teorias construtivistas e tudo mais, né? Não existe só isso, existe o outro lado, que é essa defesa do ensinar, do ensino ser explícito, do ser sistemático. Então aqui a gente já define a abordagem de ensino. Então fica aqui uma pergunta para você. Como você acha que um aluno aprende melhor? Construindo seu conhecimento naturalmente ou sendo ensinado de maneira explícita e sistemática? Então aqui você já define a sua abordagem de ensino. Se você definiu a abordagem de ensino explícito e sistemático, tamo junto, toca aí, é aqui que a gente vai seguir. E é aqui o caminho do aprender. Porque isso aqui está baseado nos pilares do aprendizado, do como se aprende, de como a gente pensa, como a gente consegue adquirir habilidades que são mais básicas, depois fazer coisas mais complexas. E lembra que eu falei no início dessa aula, daquele convite para você participar da jornada da alfabetização infantil? Na primeira aula eu vou falar mais sobre isso. Vou falar, inclusive, sobre o que a gente precisa ensinar durante essa jornada aí, né? Para a criança aprender a ler e que precisa ser ensinado de uma maneira explícita e sistemática. Como se dá a aprendizagem da leitura e da escrita. E com exemplos práticos. Então, na descrição deste vídeo, logo abaixo, você consegue fazer sua inscrição e garantir a sua vaga na jornada da alfabetização infantil. Serão 7 aulas gratuitas. Certo? Então, voltando aqui a gente define então a abordagem de ensino. E, inclusive, ao longo dessas aulas gratuitas, eu vou explicar que a abordagem de ensino ela é tão importante que eu defino isso dentro de uma metodologia. A metodologia que eu chamo, que é a metodologia S, que é ESSI, que é um acrônimo do quê? Metodologia de ensino, o E, né? O ensino ser explícito, o SS sistemático, né? O S e o S do sistemático e o I de ser bem instruído. Então eu já preconizo que eu, ao ensinar qualquer coisa para você, ou você, ao aprender comigo e ensinar aos seus alunos, você vai partir dessa concepção aqui, dessa abordagem de ensino aqui, do ensino ser explícito, sistemático e bem instruído, certo? Mas isso aí eu ainda tenho uma concepção, eu tenho uma forma de olhar, né? Uma abordagem de ensino, uma metodologia, mas para eu colocar isso em prática, eu preciso de métodos, eu preciso de passo a passo. Aqui que entra, por exemplo, a definição de um método de alfabetização. Então, método de alfabetização não é método construtivista, não tem nada a ver. O construtivismo vem antes, é aquilo que alicerça, né? Aquilo que eu vou definir enquanto ideias da aprendizagem, e método de alfabetização é o caminho que eu vou seguir. O método, eu faço até essa brincadeira sempre e eu explico assim, acho que fica muito didático. É um meio de chegar a um lugar, é um meio de transporte. Se eu sair aqui da minha cidade, resolver ir para São Paulo, pode ser que eu chegue, né, a São Paulo fica a 200 quilômetros de distância da minha cidade, eu tenho uma boa rodovia. Se eu resolver ir de carro, eu vou mais rápido, eu vou com mais segurança, eu vou com mais assertividade. Eu tenho certeza que eu chegarei lá em torno de 2h30, por aí. Agora, se eu resolvo ir de bicicleta, é um meio também, é um meio, eu posso resolver ir. Mas será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Primeiro que eu já nem sei se eu chego, né? Se eu aguento andar tudo isso de bicicleta, se eu não estiver treinada, se eu não estiver preparada, enfim, nem sei se eu aguento chegar. Outra coisa,
eu não sei se a minha bicicleta aguenta, eu não sei se eu vou chegar em quanto tempo, eu não sei em quais condições. Então, leva-se muito mais tempo. Então, o meio de transporte, a gente pode pensar em método de alfabetização. E aqui entra o seguinte também. Por quê? Se eu defino que a criança não aprende naturalmente, ela precisa ser ensinada em uma ordem de progressão, aquilo que é mais simples, aquilo que é mais difícil. Então, eu já sei que o que é mais simples para uma criança aprender? Diz para mim. Primeiro, ela aprender as letras do alfabeto, os sons dessas letras, ela começar entendendo como o sistema alfabético está organizado. E eu ensinar isso, começando pelas vogais, depois pelas consoantes. É mais fácil eu ensinar isso ou é mais fácil para a criança eu pegar aqui um livro, escolher uma palavra, colocar ali, ler para ela, colocar uma palavra no quadro e perguntar o que você acha que está escrito aqui, certo? O que é mais fácil? Olha, vamos analisar essa palavra e ter que fazer isso com, imagina, esse livro aqui deve ter quantas palavras? Não sei, 2.000 palavras? Nossa, muito mais, né? Muito mais. É um livro de 290 páginas, nem sei quantas milhares de palavras tem dentro deste livro. Então, imagina só, o que é mais fácil? Eu ter que analisar milhares de palavras e cada hora ser uma palavra nova, cada hora eu ter que focar a atenção em novas palavras, ou eu pegar lá do começo, ensinar 26 letras, cerca de 30 e tantos sons, e que com essas letras eu formo qualquer palavra. Com esses sons dessas letras eu formo qualquer palavra. O que é mais fácil? Aqui você também precisa decidir. Ai, Mário, mais fácil é eu ensinar o alfabeto. Então, de novo, estamos juntas, porque aqui você definiu, de acordo com a sua concepção de ensino, de que aprender a ler não é natural, precisa ser ensinado, o ensino precisa ser explícito, precisa ser sistemático, aí você vai definir por onde você vai começar. Pelo que é mais fácil. Ensinar as vogais, ensinar as consoantes, depois formar as sílabas a partir desses sons, depois formar palavras, depois frases e textos. Sabe o que é isso aqui? Método fônico de alfabetização, que a gente diz o seguinte, que parte das menores unidades para as maiores. Então, menores unidades, letras, seus sons, sílabas, palavras, frases e textos. E assim vai. Então aqui você definiu, junto comigo, eu te dei essa clareza para você definir o melhor caminho para você seguir. Porque em contraposição a isso, o que a gente tem? A exposição a palavras inteiras, né? Então tirar palavras, colocar palavras inteiras, analisar palavras inteiras, milhares de palavras sem a criança ter essa base da relação letra-som. O que isso vai acontecer? Eu vou ter um ensino não sistematizado, porque cada hora eu vou estar trazendo uma palavra, cada hora eu vou estar analisando uma coisa, cada hora eu vou estar analisando um sistema de escrita diferente. Então, hora eu vou estar analisando palavras inteiras, hora eu vou estar analisando sílabas, depois letras. Olha que confusão! Essa confusão, essa falta de sistematização que faz com que os seus alunos não aprendam. Cada hora eu apresentar as coisas de uma forma, sem o ensino ser explícito, sistemático e sem seguir um método, aí sim, um método de alfabetização que parta desse princípio do ensinar o mais fácil ao mais difícil e assim vai gradativamente, né? Gradualmente. Então veja que contraposição ao método fônico eu tenho o método global de alfabetização, de análise de palavras inteiras, ou até mesmo o método silábico, que eu vou analisar sílabas inteiras. E aí eu vou levar muito mais tempo, vou ter que memorizar a partir do nome da letra e a criança fica com aquela dificuldade, porque ela não consegue perceber que B com A forma BA, ela não consegue memorizar isso, sobrecarrega a memória visual, e se eu coloco uma consoante ali no meio, aí que atrapalhou tudo, né? BRA. Formar o quê? BRA. E a criança não sabe. Por quê? Se eu ensino o som da letra, ela sabe que o BRA é BRA. BRA. Aí ela tem essa clareza. Porque a base de tudo, e o que é mais fácil ensinar desde o início, é a base dos sons das letras. E depois, é claro que tem uma metodologia, né? Um caminho. Por isso que eu falo que eu tenho essa metodologia S. Metodologia do ensino explícito, sistemático e bem instruído, que não basta somente ensinar som de letra, mas tem um
passo a passo, e esse passo a passo eu vou revelar para vocês nessas 7 aulas gratuitas da jornada da alfabetização infantil. Então, faça a sua inscrição no link que está logo abaixo deste vídeo, que está aí na descrição, garanta a sua vaga e participe dessas 7 aulas. Combinado? Porque se você decidiu aqui, junto comigo, a partir deste vídeo, que a abordagem de ensino a ser seguida dentro da escola, dentro da sua vida, mas a escola é construtivista, não importa, o professor fecha a porta e faz seu trabalho, faz o que tem que fazer, não importa a visão geral que as pessoas tenham, porque muitas das pessoas têm uma certa visão, mas não têm clareza do que estão defendendo, mas você pode ter clareza do que defender. Você pode ser uma advogada do ensino ser explícito e sistemático em contraposição ao ensino ser construído, ser solto, ser não sistematizado e que isso, consequentemente, faz com que as crianças não aprendam. Porque, de um lado, você tem as crianças aprendendo, respeitando a forma pela qual nós, seres humanos, aprendemos, os pilares do aprendizado, a forma que o cérebro aprende a ler, e isso tudo vai fazer com que a criança aprenda a ler e mais, aprenda a ler em 90 dias. Com essa metodologia S que eu vou explicar nessas aulas gratuitas, que eu vou explicar o passo a passo, a gente pode alcançar crianças lendo em 90 dias. Agora, se a gente pega e olha para essa visão construtivista, a gente não sabe aonde vai. Isso porque a maioria das escolas brasileiras hoje seguem essa visão do a criança constrói, a criança aprende no seu tempo, cada criança tem um jeitinho de aprender e não é bem assim. Cada criança é única, uma única personalidade, uma pessoa insubstituível. Porém, todas as crianças precisam aprender as mesmas coisas para ler e escrever. Por quê? Porque alfabetizar parte de um processo cognitivo, ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. E eu sabendo disso, eu tenho que saber o que ensinar para que o ensino seja inclusivo, inclua a todas as crianças, aquelas que têm mais facilidade até aquelas que têm transtornos do neurodesenvolvimento. E o que dá conta de eu fazer isso é uma metodologia de ensino explícito, sistemático e bem instruído e o método fônico de alfabetização. Então, todas essas concepções de se olhar como a criança aprende, é muito importante você se responder. Se você é desse time que eu falei aqui para você e você é do meu time do ensino explícito, sistemático, quer aprender mais sobre o método fônico, vem comigo, vem participar dessas aulas, dessas 7 aulas da jornada da alfabetização infantil, porque a gente vai esclarecer tudo isso. E enquanto isso, enquanto as aulas não chegam, participa aqui do meu canal, vê meus vídeos, porque tem vários vídeos onde eu já explico várias etapas desse passo a passo da alfabetização. Combinado? Então, até mais e até logo. Se inscreva aqui no meu canal e não deixe de participar da jornada da alfabetização infantil. Tchau, tchau!